Tu sentiu alguma coisa em relação ao povo sobre essa animosidade com imigrantes? Ou nada, zero? Olha, a percepção que eu tenho de ser um homem africano negro no Brasil, né, refugiado, que chegou com a condição... Não sou refugiado, mas estou, né? Essa condição, Estou refugiado. Aham, aham. então, estar nessa condição de refúgio, às vezes você enxergar a sociedade, às vezes, não todos, óbvio, mas você olhar, as pessoas te olham de uma forma, às vezes, diferente, acham diferente, não sei se acham diferente, mas a gente percebe muito isso nos lugares Comuns? comuns, Aham. tipo no metrô, nos ônibus, né? Às vezes você sente que às vezes você sente, às vezes, né? A gente não tem a certeza, mas só no olhar você pode ver que talvez a pessoa fala, poxa, tipo, né? Não fala, mas Estranha. só olhar Aham. fala tudo, né? Olhar é o espelho da alma, né? Se fala. Aham, aham. Então, não todos, óbvio, eu tô repetindo isso muitas vezes, porque tem muita gente boa, mas tem também muitas pessoas muito meio assim, entendeu? Em relação ao racismo, em relação a essa percepção. Eu tinha um colega no hotel que eu trabalhava, aí um dia ele falou para mim, falou para uns clientes, mas o brasileiro é muito curioso demais, né? Pergunta demais. Aí perguntou para ele é da onde e tal? Aí eu tava lá fazendo check-in. Ele falou, não, ele é fugitivo. Eu tive que pagar o check-in pra falar com ele. Eu falei, não, eu não sou fugitivo não, pelo amor de Deus. Cara, Né? Tipo, essa relação, esse preconceito, ou às vezes essa falta de informação, sim. né? Aham. Em relação a refúgios, em relação à vida à África, muitas pessoas pensam que na África, esse dia eu fui acompanhar um amigo na Polícia Federal e o senhor na fila me perguntou, e aí na África, como que é? O que você come lá? Sabe aquelas perguntas meio baixo, assim, sabe? Aí... Ainda bem que eu não fiz ela hoje. Não, mas assim, tipo, eu fiquei... Às vezes você fica sem chão, né? Você fica, tipo, aqui a internet é... Mas eu entendo o poder que a mídia às vezes tem, né? Que fala do continente africano, às vezes, que só mostra que é calamidade, sofrência, essas coisas. Mas mostra que é miséria. Essa ideia que a gente tem. Né? Essa miséria aí, às vezes, fica complicado, né? Mas é a falta de informação. Eu sinto, às vezes, isso. A falta de informação. Ou as pessoas querem saber mais do continente africano. Sim. Querem saber mais. Porque as gerações mudaram, cara. Nossa geração, por exemplo, nossa geração é diferente da geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós. Nós temos a tecnologia, as redes sociais, a internet. Então, basta só pesquisar, você vai ver um monte de coisa. Hoje, por exemplo, a gente fez um monte de coisa, falou um monte de coisa, mas toda vez que a gente via. Uhum. Então, essa percepção, eu já fui perguntando, uma vez uma pessoa me perguntou se eu morava numa árvore lá. Numa árvore? Numa árvore na África, entendeu? Tipo, aí, cara, eu fiquei sem resposta. Assim, tipo, aí eu olhei pra ele e não sei aonde surgiu a resposta, cara. Mas surgiu. O que tu falou? Aí ele perguntou, e aí, como que tá lá na África? Vocês moram nas árvores assim e tal? Aí eu falei pra ele, sim. Sim. A casa da árvore. Eu moro na árvore, sim. Ah, que legal. Eu falei, sim, eu moro. Só que, você sabe a árvore que eu morava? O embaixador do Brasil era meu vizinho. Então ele morava na árvore vizinha. Aí ele ficou sem, tipo, o embaixador na árvore, né? E, tipo, ele entendeu direto que a gente morava na árvore. Cara. Mas eu não sei o que aconteceu. Mas acontece direto. Por exemplo, às vezes a gente fala da questão do refúgio. Uma vez, o meu irmão, eu moro aqui com o meu irmão caçula, ele faz faculdade aqui. E ele me falou, não, ó, tá complicado lá, eles precisam de um certificado sei lá, de nascimento e tal.
Só que como refugiado, tem alguns documentos que você não pode pedir uma pessoa que está em condição de refúgio. Porque essa pessoa sai de uma condição que você não sabe. Aí eu falei com um amigo meu que é advogado, tá? Eu falei, olha, você tem como fazer um ofício lá para ele levar? Tipo, escrever lá que não precisa de mostrar todos esses documentos para ele continuar a se matricular na faculdade. Aí o amigo fez a carta, ele levou, ele foi negado de novo. Aí ele veio, falou para mim, falou, vamos tentar falar lá, conversar e tal. A gente foi na faculdade, chegou um atendente, eu falei, tudo bem, eu quero falar com o responsável, né, porque tô com meu irmão aqui. Falei, não, eu posso atender. Eu falei, não, que é o responsável mesmo, entendeu? Fica melhor, porque senão eu falo, depois eu vou ter que falar de novo, né? Melhor falar direto com ele, ou com uma pessoa. Aí chegou uma moça lá, tudo bem, eu sou responsável, tal. Aí eu tentei explicar para ela, olha, meu irmão, a gente vive aqui na condição de refúgio e tal, e como refugiado, a gente não tem acesso a outros documentos, porque o contexto que a gente sai, às vezes, a gente não tem, né, como buscar os documentos, tá? Mas precisa, tal. Eu falei, mas isso está na lei, né? A gente não pode, é um direito nosso. E ele paga, ele tá pagando a mensalidade, cara. O cara trabalha, ele tá pagando tal. Ele quer estudar. Aí, não, mas não vai dar certo tal. Aí eu não sei o que aconteceu na minha cabeça, cara. Tipo, eu perguntei pra ela. Falei, vamos trocar de papel. Vamos trocar de papel. Se você permite, claro. Estamos aqui nessa região. E na região X acontece, ou Itaquera acontece, e você mora em Itaquera, acontece tipo uma guerra, uma coisa assim. E a única oportunidade que você tem para ir na sua casa, pegar o que precisa, para você ir embora, o que você pegaria? Isso é o que eu fiz como pergunta para ela. Aí ela me disse, não, se eu vou pegar meu cachorro, meu carro, eu vou embora. Então tudo bem, a senhora esqueceu a certidão de nascimento? Aí ela olhou pra mim, ela falou, tudo bem, eu vou fazer pra ela. Fez. Então, às vezes, poucas pessoas não se colocam no lugar dos outros pra entender como que é. Uhum. Entendeu? Entendi. Aí ela, automaticamente, ela não responde. Eu falei, poxa, vou fazer. Por quê? Então, a gente saiu nessa condição, a gente não pensou em levar a certidão de nascimento. O que a gente vai fazer com a certidão de nascimento? Sim. Até porque é uma coisa meio idiota, né? Eu tô vivo. Eu tô aqui na tua frente, cara. Eu quero ir embora. Tô saindo. Aqui é meu certidão de nascimento. Eu nasci. Pode confiar que eu nasci. O que eu vou fazer com a certidão de nascimento, cara? Né? E nem falou do passaporte, falou do cachorro, cara. É verdade. Entendeu? Nem passaporte, nem lembro nada. Depois, às vezes, quando eu for no palestra, eu falo, olha, se fosse sair agora, o que você levaria? Uhum. A maioria das pessoas levam coisas inúteis, assim, tipo, que não vai impactar as suas vidas no futuro ou amanhã. Vai levar o cachorro na faculdade, né? Por favor, uma cópia do seu cachorro. Então ela fez automaticamente. Tipo, ela se colocou no lugar. Então falta, às vezes, empatia. Né, nessa questão. Ou, às vezes, informação. Eu acho que o tema da imigração, o tema da imigração, o tema de refúgio, deveria ser muito discutido no meio da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira cria muitas leis boas, mas na prática não são efetivas.